Vamos falar de um tema sério. Na calada da noite, no dia 16 de setembro, foi aprovada a PEC da blindagem, que para alguns está sendo chamada de PEC da imunidade, PEC da bandidagem, enfim, vários nomes que estão sendo ditos por diversas autoridades e diversas lideranças do campo político. E hoje eu queria trazer para vocês uma análise sobre por que a PEC da blindagem ela é um passo importante para a gente analisar como que anda o cenário político brasileiro, né? Então, o que significa politicamente a PEC da blindagem? Bom, primeiro, para a gente poder entender de saída, a PEC da blindagem, essa que foi aprovada na calada da noite do dia de ontem, é a reorganização de um instrumento jurídico que já era presente na Constituição de 1988. Essa correção, essa mudança do instrumento jurídico, ela vai fazer algumas alterações na maneira de como deputados e senadores vão responder a processos na justiça. Num primeiro momento na esfera criminal, mas que pode ser estendido para a esfera civil, né? No caso de crimes como improbidade administrativa, ou seja, você, enfim, não administrar bem a parada com interesses, no mínimo, escusos ou suspeitos. Então, para você poder entender certinho, quais são as principais mudanças que a PEC ia falar da bandidagem, a PEC da blindagem vai colocar aí? Primeiro, o retorno para o texto constitucional de 88 com algumas adições, dentre elas, o aval para que a abertura de processos na Câmara e no Senado contra parlamentares do STF só vai poder ser realizada a partir da própria Câmara e do próprio Senado. Eu imagino que nessa parte não tenha ficado muito claro o que eu quis dizer. Então, eu reformulei para poder inserir aqui durante o vídeo. Processos que forem criados pelo Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores só poderão ter seu andamento realizado a partir da aprovação desses processos dentro da Casa, ou seja, dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados e depois do Senado, certo? Então é um instrumento que está sendo gerado que vai levar a uma proteção do poder legislativo. Vale lembrar aí que nos últimos 2, 3 anos houve uma intensificação contra alguns parlamentares do Congresso Nacional que estavam constantemente atacando o STF. Muitos deputados da direita, ou seja, muitos deputados da direita, que a grande maioria dos votantes na aprovação dessa PEC, está dizendo que essa PEC vai trazer a liberdade e a justiça para os parlamentares. E por que eles estão dizendo isso? Justamente porque essa PEC, quando determina que o aval para a abertura de processos na Câmara e no Senado contra parlamentares no STF deve ser feito na Câmara e no Senado, está garantindo um acordo de comadres entre os parlamentares e os políticos. Além disso, esses processos também só podem ser aceitos e abertos se eles atingirem a maioria absoluta da Câmara dos Deputados, ou seja, 50% dos deputados mais uma pessoa. Então, você está dificultando instrumentos para poder ajuizar ações contra esses deputados. Essas medidas que estão sendo retomadas agora com a PEC da blindagem foram derrubadas em 2001. Justamente porque o texto constitucional original, do qual a PEC está inspirada era muito marcado, era muito conhecido por ser um texto que facilitava a questão da impunidade aos políticos, aos parlamentares que estão ali dentro. E no caso de um deputado ou de um senador que seja autuado numa prisão em flagrante, ou seja, num crime que ele pode ser preso no momento da ação, os autos, ou seja, os resultados, as discussões do processo, serão enviadas para a Câmara e para o Senado para poder averiguar e aprovar ou não a prisão em flagrante desse sujeito. E aqui o detalhe que eu acho que é o mais importante e eu acho que traz uma necessidade de reflexão profunda sobre o tema. Esse tema aqui, né, essa questão foi colocada em destaque no final da votação. Ou seja, ela ainda será discutida e ela ainda vai passar por uma aprovação ou não dessa cláusula, que é a votação secreta. Para você que não sabe, quase todos os processos da Câmara dos Deputados e do Senado são feitos no esquema de votação aberta. Então, quando o rapaz, a rapaza, vai lá votar no bagulho, aparece lá o nominho, fulaninho de não sei onde do PL votou sim, fulaninha de não sei onde do PL votou não,
e por aí vai. Então, essa PEC da blindagem, ela tá trazendo um elemento muito importante pra gente ficar de olho. Muito importante. Essa ideia da votação secreta. E por que a votação secreta é um problema? A votação secreta é um problema porque ela mascara, ela esconde quais são os interesses que estão norteando os interesses dos parlamentares que foram eleitos pelo povo brasileiro. Então, se você coloca uma votação secreta, você não sabe no que aquele parlamentar votou. Você não sabe para onde foi a opinião dele. Ou seja, você literalmente cria um ambiente de total blindagem para impedir que esses temas eventualmente polêmicos ou que versem contra o povo brasileiro sejam conhecidos notoriamente por todo o grande público. Você literalmente cria uma barreira de proteção para os homens públicos. E a votação hoje em dia, a votação no Brasil, ela é secreta, né? Nossa votação eleitoral. Por que o deles não pode ser secreto? Por um motivo muito simples. Porque eles, como representantes do povo brasileiro, não podem ter medo de expor as suas ideias. Imagina, você vota lá no parlamentar, você vota lá no deputado, no senador, o senador quer votar num tema que vai prejudicar a sua base, que vai prejudicar a vida dos seus eleitores. Como que ele faz para poder escapar desse circuito de vigilância? Ou como que ele faz para escapar dessas possíveis críticas? O voto secreto entra como esse instrumento. O voto secreto ainda não foi aprovado na sua totalidade, ele entrou em destaque, né? Ou seja, ele pode ser excluído desse tema, e a PEC da blindagem agora vai passar para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Essa PEC da blindagem, ela veio na esteira de outros acontecimentos importantes, que a gente pode destacar. O primeiro deles é a própria questão do momento em que os deputados federais invadiram a mesa diretora do Congresso, bloquearam o reinício dos trabalhos ali no final de julho, começo de agosto, para pautar o segundo grande tema que está correndo na Câmara dos Deputados agora, que é o processo da anistia. Da anistia aos golpistas do 8 de janeiro, da anistia às pessoas envolvidas nesse processo. O que está acontecendo nesse exato momento com a aprovação da PEC da blindagem em 2 turnos é de se criar um ambiente que está se institucionalizando, ou seja, está sendo criado um aparelho interno na República Brasileira para impedir que políticos, que a grande maioria dos políticos, que os deputados e senadores, principalmente esses que são a grande maioria liberais e conservadores, passem por qualquer tipo de investigação ou punição. Ou seja, algo que vai inviabilizar, que vai impedir que essas pessoas sejam investigadas e sejam eventualmente punidas por suas ações. O que a gente está vendo aqui na prática é a institucionalização, ou seja, a transformação da anistia numa política de Estado, não é? Dentro de um regimento, dentro de algumas regras que vai fazer com que a impunidade seja sempre a regra. Porque adivinha só, né? Vocês acham que os deputados e senadores, especialmente esses da base, do centrão, né, da direita, do PL, do União Brasil, do PP, do PSD, do raio que parta, vão realmente se esforçar para poder averiguar e eventualmente investigar e punir os seus colegas de turma? Bom, gente, basta a gente ver qual foi o nível dos absurdos históricos que já aconteceram na Câmara dos Deputados e que nada aconteceu feijoada. Houveram vários assassinatos de deputados, de vereadores, e o próprio caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então você vê, a gente tem casos de homicídios, de perseguição, de silenciamento, de manipulação da mesa diretora, de manipulação das votações, e nem nada disso é averiguado. Nada disso é colocado para frente como ponto de investigação. Mas, em compensação, quando um deputado ou um senador fala contra os interesses estratégicos da casa, ou seja, contra os interesses estratégicos da burguesia brasileira, como é o caso, por exemplo, do deputado federal Glauber Braga, o que nós temos, na prática, é uma aceleração do processo de perseguição, uma intensificação dos argumentos levantados para que ele perca o mandato. Então, a PEC da blindagem está sendo ventilada, está sendo utilizada como um instrumento que busca garantir o cumprimento do mandato parlamentar. Desde que, e aí essa é a entrelinha, esse é o detalhe, desde que esse cumprimento de mandato de interesse parlamentar esteja alinhado aos interesses
estratégicos aos interesses centrais da burguesia brasileira, que é quem faz ali a articulação da nossa república, né? Da nossa república democrática burguesa, que é isso que está acontecendo. E aqui tem um outro ponto que é muito importante, que é o seguinte: a polarização política que a gente viu crescer no último período, especialmente entre as figuras de Lula e Bolsonaro, né? Como muita gente comparando as duas pessoas como fruto de um mesmo processo político, né? Como a mesma coisa e tal. E primeiro que existem essas diferenças, né? O Bolsonaro é um fascista, um genocida, responsável por 700 mil mortes no Brasil, e o Lula, no que pese todas as críticas, no que pese todo o seu programa neoliberal, no que pese todo o conformismo da tradição da esquerda que tem se apossado sobre nós até agora, é um democrata. Valoriza e viabiliza as liberdades democráticas, né? Viabiliza essas liberdades do campo civil. Mas essa polarização que foi criada nesse último período é uma polarização que está sendo prejudicial para os interesses principais da burguesia brasileira. E por quê? Porque essa polarização acaba criando a possibilidade, o risco de que, eventualmente, um presidente ou uma figura do Poder Executivo vá ter tanta influência e acumular tanto movimento político nesse sentido, que pode atrapalhar os interesses da casa. A polarização, ela de alguma maneira interrompeu ou ela prejudicou o funcionamento normal entre aspas, da política brasileira. Então, já faz muito tempo que grandes lideranças da política nacional nesse sentido têm se posicionado contra a polarização, contra esse embate entre Lula versus Bolsonaro. Eduardo Paes já falou disso, Gilberto Kassab já falou disso, ambos do PSD, e várias outras lideranças também já comentaram a respeito. Vocês podem encontrar isso em vários lugares, em posicionamentos oficiais na Câmara, em entrevistas, de que o problema é a polarização. Pois comenta aqui, qual foi o político que você viu falar sobre a polarização, né? Dela como um problema, dela como uma coisa que tem que ser superada. E aí que tá. O legislativo brasileiro, enquanto um poder majoritariamente articulado por uma ala, que é essa ala centrão-direita, né? Que conta com a participação do PL, porque olha só, né? Quem diria que os arautos e paladinos contra a corrupção e a impunidade, como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, todos os deputados e deputadas federais do PL, votaram a favor da PEC da blindagem? O quê? Menina, eu não acredito nisso. Pois é, isso evidencia que todo o papo de mudança política, que todo esse papo de combater a corrupção, combater os desvios, por essa galera é balela, é patotinha. É aqui, ó. Entendeu? É aquele discursinho mole que faz sucesso no corte da rede social, que faz sucesso no cortezinho do Instagram, do TikTok, mas que não se aplica na realidade. Essa galera está protegendo os seus. E contando ainda com o apoio de bases do governo. 12 deputados federais do PT votaram a favor da PEC da blindagem, incluindo grandes lideranças estaduais. Ou seja, a gente está vendo um abandono dessa perspectiva de combate, né? Abandono assim já faz muito tempo, mas a gente vê o completo rifamento dos interesses da classe trabalhadora e a manutenção desse interesse no legislativo. E aí que tá o pulo do gato, porque o que acontece? Para poder acabar com a polarização, veja só, para poder diminuir a força da polarização, será necessário diminuir também o tipo de poder e influência que a figura presidencial tem nos âmbitos da política brasileira. O que isso significa? Significa que existe um esforço, uma articulação para enfraquecer o presidencialismo. Existe uma articulação para enfraquecer o presidencialismo. Essa articulação para enfraquecer o presidencialismo vem justamente na seara, no caminho para retirar o poder e retirar a influência que essas figuras têm, historicamente, na vida política brasileira. Foram movimentos a partir do Poder Executivo que construíram as maiores reformas que nós temos hoje no Brasil. E aqui eu estou fazendo uma avaliação dessa construção de maneira muito superficial, de maneira muito aproximada, porque, enfim, muitas contradições, né? Mas, por exemplo, a figura de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, de João Goulart,
Então, essas figuras que movimentaram algumas mudanças dentro dos seus limites, dentro das suas propostas, são figuras que ameaçam a hegemonia do parlamentarismo de alguma maneira, especialmente nessas épocas de polarização. Porque na época de polarização, essa figura ganha uma força muito grande, que aí pode ser aproveitada ou não. O Bolsonaro tentou aproveitar a força dele para tentar aplicar um golpe de Estado no 8 de janeiro. O Lula aproveitou esse histórico e essa imagem para poder se reeleger, para poder mandar um estelionato eleitoral forte e aí se enfraquecer completamente como figura política, né? Tanto que é isso. Veio aí o tarifaço, a crise do Trump e a popularidade do governo subiu muito pouco. Mas enfim, isso é um papo para outra história. Então, para poder neutralizar essa figura, e aí você ter mais um instrumento para a diminuição do impacto dessa polarização. E assim, gente, a polarização, ela é produto do aquecimento da luta de classes. O que o parlamento quer? Diminuir a temperatura da luta de classes. Assegurar o domínio completo da direita do campo liberal conservador. É isso que está em jogo. É isso que está colocado. Para isso, o presidente Hugo Motta, lá em fevereiro, no dia 4 de fevereiro de 2025, um dia antes do meu aniversário e do aniversário de Cristiano Ronaldo, o que aconteceu? Hugo Motta veio com a proposta para que o parlamentarismo fosse fortalecido no Brasil. Para que o sistema presidencialista deixasse de ser o nosso sistema de governo e a gente passasse ao parlamentarismo. O que seria o parlamentarismo? No parlamentarismo, o presidente não é o chefe de governo. Quem é o chefe de governo é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Com essa transição para uma ideia de parlamentarismo, transferir essa influência de poder, de transferir essa capacidade de poder executivo para o parlamento. Ou seja, seria esse Congresso que votou na PEC da blindagem, que votou na PEC da destruição, que também o assunto morreu, que já fez inúmeras votações contra o povo trabalhador, que seria o responsável pela eleição do primeiro-ministro. Ou seja, uma democracia de fachada. Uma democracia que vai estar sob controle institucional do parlamento. E tudo isso, né, sendo feito para poder barrar, para poder aumentar o poder do parlamentarismo, o poder do parlamento, a influência do poder legislativo. Inclusive que é por isso que essa PEC da blindagem, ela vem nesse momento. Ela vem no momento em que está sendo discutida a anistia dos golpistas. Ela está vindo no momento em que está sendo discutido o papel que inúmeros deputados têm nesse processo. Ela está nesse momento em que está sendo discutida uma disputa de poder por influência entre o legislativo e o judiciário, principalmente. Para além disso, para além dessa questão, tem um outro ponto. Tem um outro ponto, que foi aprovada, vou até puxar aqui, foi aprovada na CCJ, no dia 21 de maio de 2025, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governador e prefeito, estabelecendo um mandato de 5 anos para cada um deles, realizando eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034. Ou seja, dentre essas mudanças tem algumas outras, eu vou deixar todas essas notícias, os links aqui, tudo na descrição, para você dar uma olhada. E isso é mais um avanço nesse sentido. É uma coisa que acho que até, enfim, quero terminar esse corte, né? Lembrando aí, esse corte vai acabar, mas a nossa live continua. Nós estamos fazendo live de segunda a sexta, às 9 da manhã, todos os dias. Segunda a sexta pode ser tudo, né? Mas 9 da manhã estamos aqui em live, você pode acompanhar esse corte, as besteirinhas, bobajados, comentários, perguntas, etc. De segunda a sexta, às 9 da manhã no canal História Cabeluda. Mas aqui, o que acontece é o seguinte, nós estamos vendo uma movimentação para o fortalecimento do parlamento e a organização da política brasileira. E aí tem até propostas mediadoras. O Gilmar Mendes, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco sinalizaram o interesse na diminuição da influência do presidencialismo, mas com a instalação do semipresidencialismo, que aí você tem presidente e primeiro-ministro, né? Aí uma divisão de poder, né, por assim dizer. Então, o que a gente está vendo é um fortalecimento dessa estrutura política brasileira super, ultra, duper tradicional, que é baseada na manutenção de famílias no poder,
né? Vale lembrar aí, a gente comentei agora há pouco, né? O pai do Fernando Collor de Mello tentou matar o brother, matou o outro brother e nada aconteceu. Famílias que estão aí há muito tempo. O próprio Bolsonaro é um reflexo disso, né? Uma ordem familiar que se perpetua no poder. O que está acontecendo é um modelo de transferência de influência para, na prática, gente, na prática, um retorno à República Velha. Na prática é isso. Estamos assistindo ao retorno à República Velha. A nova República Velha. Por que a nova República Velha? A reprimarização completa da economia, setores estratégicos, eletricidade, saneamento, transporte, moradia, etc., ou entregue ao capital privado nacional, ou entregue ao capital privado transnacional, internacional, que envolve o nacional. A precarização completa da força de trabalho, uberização, plataformização, escala 6x1, etc, etc. A destruição dos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista e com mais avanços contrários à CLT, com a ameaça de possibilidade de legalização da pejotização. Aí, meus amigos e minhas amigas, não vai ter fim da escala 6x1 que lide com isso. E, principalmente, a garantia, ou pelo menos a tentativa de garantia, de que nada sairá do controle do poder político dessa organização. Essa pacificação brasileira contra a polarização, contra essa polarização principalmente entre Lula e Bolsonaro, que são essas duas grandes figuras do circuito presidencialista que hoje fazem essa influência, despolarização que será feita para a manutenção da política ao centro. Nem esquerda, nem direita. Para frente. Para frente. Para o progresso. Né? Para eficiência. Para gestão. Não é? Que são as grandes palavras de ordem que hoje em dia a classe dominante brasileira adora falar, né? Não é um político, é um administrador, é um empresário, né? É alguém que entende o que está fazendo. Junto com esse progresso, vem também o amontoado de ruínas e destruição em troca de uma promessa futura. E que, surpreendentemente, não chega nunca. Certo? Então, a PEC da blindagem vem com esse sentido e cabe a gente fazer essa denúncia, fazer essa movimentação, porque a situação política não está nada fácil e nem ficará nada fácil. Certo? Mas eu quero saber o que você, que está assistindo esse corte, acha disso. Comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para receber aviso de quando as lives entram ao ar e também de quando os novos vídeos vão subindo aqui. Certo? A live continua para você que está aqui e para você que está terminando o corte. Um grande beijo, um grande abraço e muita força. Seguimos.